Boa tarde, tudo bem com vocês? O objetivo dessa gravação é fazer uma apresentação de um artigo que foi enviado para o Congresso Internacional de Administração neste ano de 2020. Então, eu começo a espelhar essa apresentação para que a gente fale um pouco sobre esse artigo nesse momento, defendendo a ideia da economia circular e descarte consciente de medicamentos pós-uso. Esse estudo foi feito aqui em Cuiabá, Mato Grosso, na Faculdade de Tecnologia FATEC, do Senai, pela acadêmica Aranita Jussane de Amaral. Eu sou a professora Rosana Machado, fiz a orientação, o professor Fabrício foi o co-orientador e Meires Ângela Miranda Muniz fez toda a correção do texto para que isso fosse possível enviar para um congresso. Então, falar de economia circular e descarte consciente de medicamentos pós-uso em Cuiabá no ano de 2019 é um recorte de um estudo que vai ser colocado agora, de uma pesquisa aplicada com 389 pessoas, que são estudantes aqui da FATEC também, que participaram dessa pesquisa para responder essa dúvida, né, esse problema, essa dificuldade com relação ao entendimento. Existe a falta de consciência sobre a importância do descarte correto de medicamentos que podem vir a ocasionar contaminação e impacto ambiental. Também o fato de se perceber a falta de campanhas de incentivo, de comunicação, de informação dos governos, das empresas de medicamento, para conscientizar o cidadão sobre o descarte correto e recolhimento obrigatório entre farmácias e drogarias ou locais para recolhimento do descarte desses medicamentos. O objetivo geral desse trabalho foi analisar os impactos do descarte incorreto de medicamentos de uso domiciliar a partir da percepção desses alunos com a entrevista, com as pesquisas. Então, os específicos foram identificar as formas, hábitos de descarte, quantificar o volume rejeitado sem controle, que podem incidir em danos ambientais, abordar o comportamento dos usuários neste sentido, levantar dados atualizados sobre o processo de reutilização de medicamentos válidos e propor alternativas logísticas, uma vez que a pessoa que startou, a pessoa que escreve esse trabalho, a Aranita, ela está se formou, em gestão de logística. Então, nessa abordagem logística de reutilização, de reciclagem, de logística reversa, de economia circular, de logística verde, inclusive, descobrir o nível de informação sobre o tema com os discentes matriculados em 2019 na Faculdade de Tecnologia Senai de Mato Grosso, localizada aqui em Cuiabá. O referencial teórico, entre os vários autores, nós colocamos 2 aqui por conta do tempo. A gente destaca, então, a fala do Vilela, que trabalha a economia circular como um conceito nascido lá nos anos 70 e que pressupõe a ruptura do modelo linear para extrair, de transformar, só de levar a cabo esse material, esse insumo para a produção direta de um produto, né? Atualmente aplicado pela grande maioria das empresas de forma eficiente, sem perda de qualidade, que pode economicamente ser atraente para toda a questão de descarte de medicamentos. O conceito de economia circular, de se perceber, de se olhar como esse produto, esse material, ele pode voltar ciclicamente entre os diversos elos da cadeia produtiva e da cadeia de suprimentos para o fornecedor inicial, para a indústria inicial, e isso passar por um novo processo, né? A gente sabe que os recursos, todos eles são finitos, então a nossa abordagem, enquanto sustentabilidade, é pensar justamente como que isso volta, como que volta o medicamento aqui do Mato Grosso, de Cuiabá, com os nossos alunos, para criar essa consciência. Bueno, Weber e Oliveira, em 2009, também trabalham um pouco essa questão do acesso à informação correta,
plena e sustentável sobre o descarte dos medicamentos. Essa consciência relacionada também à questão ambiental, do ponto de vista de vários debates sobre esse tema, do acúmulo do medicamento nos domicílios, uma vez que as famílias, elas compram muito suplemento, muitos remédios para estresse, até alguma coisa para depressão, para várias dores, vitaminas, e a sobra disso, para onde vai, né? Então, o interesse era estudar um pouco do que esse autor coloca sobre essas farmacinhas caseiras, sobre essa falta de controle, inclusive, com relação ao local que isso é guardado na casa, né? Onde ele é armazenado na casa, na residência, porque pode ter acesso de uma criança, de um idoso, que podem consumir esse medicamento de forma a causar danos à saúde. Lá nos procedimentos metodológicos, lá no método, como a gente definiu os passos. Então, foi feita uma pesquisa aplicada, primeiro o levantamento bibliográfico, né, relacionado a todos os autores que poderiam contribuir com o trabalho, os documentos que se tinha ali em livros, na web, na internet. Feito esse levantamento, foi feita uma prévia de um questionário que seria aplicado para essa população aqui da faculdade, para esses alunos que são de 18 a 60 anos de idade, para se ter essa percepção da pesquisa. Então, na forma de abordagem, o problema foi tratado de forma quantitativa, porque houve todo um recorte estatístico, numérico, uma metrificação, para entender esse número de pessoas, esse recorte, e depois a resposta, o quanto isso impacta em cada situação que se quer entender como objetivo do trabalho. A amostra baseou-se em critérios probabilísticos. A tabulação, a elaboração dos gráficos e análises foram elaborados também de maneira direta pela pessoa que escreve esse trabalho. Então, pesquisa bibliográfica, critério amostral, a pesquisa foi executada entre os dias 10 e 22 de abril de 2019, com 389 pessoas. Nos resultados e discussões, a gente foi colocando várias planilhas, né, já numa análise estatística depois dos cálculos, buscando entender essa percepção dos discentes com relação a essa abordagem sobre o descarte, sobre onde guardar, tirando também um pouco o perfil desse estudante aqui da FATEC, a idade, a renda, então todo esse recorte socioeconômico e depois as percepções desse discente com relação ao tema estudado. Nos resultados, nós tivemos ali o resultado da estatística descritiva, olhando para a variável renda salarial dos estudantes, que ficaram um recorte basicamente entre 1.990, um salário de R$ 1.996 mais ou menos, a 3.992, o maior número, que é uma somatória entre 25,93% e 18%. Então, aqui está o recorte com relação à renda desses estudantes. Observem que tem uma população muito pequena que ganha menos, né, que não tem renda ou até 996. Os salários vão de R$ 998 a 5 mil, no momento, né, a 6 mil a gente pode recortar. As medidas estatísticas, então, são estas colocadas aqui, e o desvio padrão de 1.487,04. Nós colocamos também aqui a maneira de guardar os medicamentos. Essa foi uma pergunta instigante, nós queríamos saber onde se guarda esse medicamento, né? E foram colocadas ali gaveta, caixa de sapato, armários, potes, outros. Então, armários aparece com 40,6% dos respondentes, que é um número bem significativo. Então, esses armários, a gente deve observar, alguns autores vão colocar aqui, Ponese, principalmente lá em 2009, ele coloca que
deve-se ter atenção, porque às vezes as pessoas de idade e as crianças, elas têm acesso a esses armários, porque eles não são trancados. Então, às vezes, o medicamento de faixa preta, ele pode, para depressão, por exemplo, pode ser confundido, e um adolescente, ou uma criança, uma pessoa pode ingerir, chegando até a ficar intoxicado. Então, a guarda do medicamento para nós da logística é sumamente importante. Um outro recorte importante está aqui no descarte do medicamento. Observem que 80,9%, né, das pessoas que responderam dizem que descartam no lixo comum. Isso que é bastante grave, porque, segundo os autores que nós elencamos aqui no estudo, eles falam sobre as possíveis contaminações do solo, do lençol freático, incluindo a infertilização do solo por conta de certos medicamentos. Então, extremamente importante atentar para esse número que ele é muito grande, né, 80%, descartando no lixo comum, sem entender se deveria procurar uma unidade responsável, se esse material deveria voltar para uma farmácia, entre outros. Outro ponto relevante e importante foi quando as pessoas foram questionadas sobre a informação do uso correto e descarte do medicamento pós-uso. Se esse entrevistado, ele tinha a informação sobre o correto descarte, e observem que 46% disseram que não tem nenhuma informação. 37% tem pouca informação. Esse dado é muito importante e perigoso, porque soma 181 pessoas respondentes aqui que não têm informação, basicamente, sobre o local correto de descarte. Ainda sobre informações sobre os locais de descarte de medicamento na sua cidade. Existem campanhas? Essa foi a pergunta. Você tem informação, você tem acesso à informação sobre o local correto do descarte de medicamento na sua cidade? Eles disseram que 94% disseram que não tem acesso. Então, esse é um número alarmante. Nesses resultados e discussões, a gente fez o recorte do perfil socioeconômico do nosso discente, do nosso estudante, entendemos um pouco sobre a economia circular, foi também um momento de falar um pouco sobre a logística reversa, sobre a importância desse descarte. Então, durante o processo de entrevista, já aconteceu uma certa informação, que é bacana também em todos os trabalhos acadêmicos, que gera, além da polêmica, o que é isso, para que serve, por que eles estão perguntando, o que eles querem saber, o mais importante é o nível de informação que cresce a partir desses trabalhos. Então, a pesquisa coloca um número importante, que é 80% dos usuários de medicamento da FATEC tem pouca ou nenhuma informação do correto descarte, o que confirma a hipótese do trabalho, esclarecendo que se a gente tivesse informações via campanhas, propagandas, poderiam contribuir com a conscientização sobre a importância do descarte correto desses medicamentos. Então, esse é basicamente o trabalho, na íntegra foi lido, ele é um trabalho que merece observação e também merece novas pesquisas, né, adentrar mais nesse tema, entender melhor o que se fazer nesse sentido, que outros, exatamente os tipos de medicamento de controle devem ser melhores observados, e também a questão da logística reversa, aprofundar um pouco nesse tema. Então, fica uma série de estudos, a partir desse estudo, que podem ser startados a partir dessa observação colocada aqui. Muito obrigada, minha gente. Aqui eu encerro a apresentação para o Congresso de Administração, Congresso Internacional de Administração, que está acontecendo lá em Ponta Grossa. Muito obrigada. Encerro aqui, interrompo a gravação. Uma boa tarde.